Pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso terceiro podcast Jovens com Z. Meu nome é Alexandre. Fala, rapaziada, meu nome é Bruno e hoje a gente tem alguém muito especial com a gente. Conta aí, quem é essa pessoa? Vamos ver. Olá, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou a Sheila Peruzetto, sou orientadora vocacional, gosto muito de trabalhar com jovens e estou aqui para agregar hoje aí com vocês. Prazer, Sheila. Legal, Sheila, um prazer ter você aqui. E aí, para quem pode estar vendo pela primeira vez nosso podcast, explicar um pouquinho qual que é a ideia desse podcast. É um podcast feito por jovens para jovens, com o intuito de ajudar jovens que queiram se capacitar e queiram promover uma transformação aí na sociedade como um todo. Então, estamos aqui, eu e o Brunão, e hoje a gente trouxe essa convidada extremamente especial para auxiliar e para a gente trocar uma ideia aqui hoje sobre um assunto que causa muito tormento, acho que na cabeça da maioria dos jovens, né? Em relação à profissão, o que eu faço? Tá chegando qual faculdade escolher? Exatamente, qual faculdade? Se eu tiver na faculdade, eu queria desistir. Então, a gente trouxe alguém que é especialista no caso, que é a Sheila Peruzetto, para a gente poder conversar e enriquecer nossa conversa aí. Então, Sheila, acho que a gente pode começar aí com você contando um pouco mais da sua história, um pouco mais sobre você, para o pessoal te conhecer um pouco melhor e a gente ir desenrolando a nossa conversa. Legal. Bom, um prazer estar aqui com vocês são jovens muito proativos aí, parabéns pela iniciativa, espero estar ajudando vocês aí. Então, deixa eu contar um pouquinho da minha história. Eu tenho 45 anos, sou formada como farmacêutica, sou empresária do ramo de farmácia, e depois de um certo período na minha vida, eu senti que eu precisava me renovar, fazer outra coisa, fora a atividade que eu tinha como farmácia, eu queria me reinventar e fazer outra coisa, ajudar outras pessoas. E eu tive um sério problema de dúvida aí na minha juventude de qual faculdade escolher. Acabei escolhendo farmácia, não me pergunte por quê. Olha só. Eu vi numa feira de profissões lá uma mulher que era farmacêutica, aí eu falei, eu queria fazer psicologia. Vai em farmácia mesmo, né? Eu queria fazer psicologia, pedagogia, mas eu achava que não dava dinheiro. E aí eu falei, gente, não vou fazer essas coisas que não dão dinheiro. E aí eu falei com essa farmacêutica, eu falei, vou fazer farmácia mesmo. E aí fui fazer farmácia, só que chegou uma hora na minha vida que eu percebi que eu não era só farmácia que eu queria outras coisas. E aí, né, veio a minha vontade lá de trás de ter feito psicologia, de ter feito pedagogia, ela voltou a vir à tona aí na minha vida, e aí eu fui estudar desenvolvimento humano, fui estudar como coach, desenvolvimento humano, e fiz vários cursos, e um deles foi de orientadora vocacional, que aí começou a arder no meu coração essa vontade de ajudar o jovem a se descobrir profissionalmente, ter uma escolha profissional mais assertiva, sabe? Então, hoje isso é um projeto meu, um dos projetos da minha vida aí, ajudar os jovens, principalmente aí do terceiro ano do médio, que eu falo que, eu não sei vocês, mas foi uma fase das mais difíceis. Não, principalmente para escolher a faculdade. Eu estava conversando aqui com o Alexandre. Eu não sei como foi vocês aí, mas não é fácil não é? Eu estava conversando aqui com o Alexandre antes da gente começar aqui o podcast, e a gente falou, a gente está realmente feliz com a faculdade que a gente escolheu, porque às vezes você sai do colégio e você é muito pressionado para fazer a faculdade. Foi o que aconteceu comigo. Mas, tipo assim, graças a Deus, eu acredito que eu escolhi o curso certo. Pelo menos eu estou gostando bastante. Você também, né, Alexandre? Alguma coisa que você estava comentando comigo? Sim, com certeza. Acho que eu me encontrei no meu curso e acho que até por frutos de coisas que eu já desempenhava, de atividades que eu já desempenhava antes. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de estudar e de, enfim, me capacitar em várias áreas, então acho que eu fui me conhecendo. Mas eu achei curioso, né, nessa história, que a Sheila contou um pouco da trajetória dela, né? Onde ela estava justamente nessa zona que a gente viveu há pouco tempo, nessa indecisão, e ela acabou optando por uma coisa que não era exatamente o que ela queria, e logo em seguida ela decidiu se capacitar para ajudar essas pessoas que passaram pelo mesmo problema que ela. Então, nessa aí me surgiu uma dúvida, assim, qual que você acha que é o maior empecilho
desse jovem nesse processo, assim, o que mais trava ele? Eu acredito que tem muito da questão da pressão familiar, né? E isso acaba influenciando bastante na decisão. Então, Mas o o que que eu você vejo analisa com os tem jovens? a imaturidade da idade, né, Alexandre? Tem alguns são muito imaturos, né? Eu falo que eu acho, minha opinião particular, que essa decisão deveria ser aos 20 anos de idade, não aos 16, 17 anos. Então, porque ainda o cérebro não está todo formado ainda para uma decisão tão importante, né? Então, tem essa coisa que estão hormônios, etc., isso pesa muito. O jovem ainda pesa muito a opinião dos pais, né? Porque assim, eles ainda são bancados pelos pais, os pais o sustentam, é difícil você ver um jovem nessa idade já autossustentável, né? Então, a opinião do pai, a pressão dos pais, isso faz muita diferença na vida do jovem e o meio que ele vive, né? Então, tudo isso influencia muito, né, nessa decisão. O que deveria ser o contrário, ele tinha que olhar para si, o que eu sou bom, o que eu gosto, o que tem a ver comigo, e aí fazer a escolha. Não ir pelo lado que, tipo, o que dá dinheiro, né? Qual profissão que dá dinheiro, qual que está na moda, qual que os meus pais já estão engareados, que eu já vou pegar junto carona, né? Então, tem que ser uma via diferente, né, do que se faz normalmente aí. Eu vejo que, às vezes, hoje o jovem quer as coisas muito imediatas, né, Bruno e o Alexandre? Não é? Porque vocês são da Instantâneo. geração pegou o celular, já tem a resposta. Clicou no Google, já tem a resposta. Né? Então, eu vejo que vocês são muito instantâneos, e essa decisão ela não é tão instantânea. Eu faço um processo com o jovem, entendeu? Um E processo de normalmente, autoconhecimento. e normalmente você demora quanto tempo nesse processo com São o 10 jovem? sessões com o jovem, né? Então, assim, são 10 sessões num processo, junto com testes de comportamento, testes de talentos, né? Muita conversa com o pai, idas às instituições, conversar com profissionais da área, porque às vezes o jovem também tem a ideia da profissão igual a das séries, né? Então, acha que a profissão vai ser igual à série, quer ser advogado, aí está assistindo Suits e acha que vai ser igual aquele, não é? Está fazendo medicina, acha que vai ser... Qual é aquela série lá da medicina? Grey's Anatomy, né? Isso, aí acha que vai ser aquilo. Mas, na prática, não tem nada a ver com aquilo. Né? Então, por isso que é importante o jovem também conversar com outros profissionais aí da área, mais maduros, para ele ter essa noção da realidade, né? Porque muitas coisas a gente pensa em uma série, mas às vezes não sabe o dia a dia, né? Se você fala com Isso, um profissional, e aconteceu isso comigo, pelo menos. O meu tio ele fez administração, eu conversei com ele sobre como é que ele teve e tal, e foi muito importante para mim, porque eu realmente conheci melhor a área para tomar uma melhor decisão. E você percebe que quando você faz esses testes com as pessoas, com os jovens, tem mais assertividade, às vezes o jovem se perde também no meio do caminho. Como é que funciona isso, mais ou menos que na prática? Ele conversando com... Você já fez esses testes e deu certo? Aconteceu, deu resultado? Sim, sim, vários jovens, vários. Porque o teste não é um teste, eu não gosto de teste que faz assim, que você coloca lá na internet e aí depois sai assim, você é um advogado. Já fiz um desse aí. Você nasceu para ser professor. Você nasceu para ser, sei lá, médico. Então, assim, eu não gosto e eu não faço esses tipos de teste. Eu gosto de teste que me mostra o perfil de comportamento do jovem. Então, como que é o comportamento do jovem? Ele é mais comunicativo? Ele é mais reservado? Qual é o tipo de comportamento natural desse jovem que a gente pode aproveitar isso na profissão dele, concorda? Que uma pessoa que é extremamente comunicativa tem um monte de profissão que ela pode escolher que tem a ver com ela, não é? Do que, E os mais imagina um reservados jovem... também. E os mais reservados também. Quem é mais reservado gosta mais de coisas metódicas, é muito organizado,
né? Tem tipos de trabalho que precisam dessas habilidades. Então, a ideia é conversando, entendendo quem ele é, do que ele gosta, aquilo que tem a ver com a natureza dele, escolher um trabalho, né? Então, assim, eu faço os testes, mas testes de autoconhecimento. Então, teste de talento, quais são os talentos que ele tem, sem ter a ver com profissão, porque aí depois a gente vai desenrolando a profissão. E super dá certo, e os jovens se encontram, e a coisa anda. Sabe o que acontece? Às vezes o jovem escolhe, tem muita gente que começa a faculdade, depois até o 8º mês, ó, vaza. E aí o que o jovem fica? Frustrado. E às vezes acaba nem fazendo outra faculdade, ou fica pulando de faculdade em faculdade e só se frustra. E isso gera uma frustração na vida profissional dele. É verdade. Acho que esse ponto, essa junção de fatores, né, internos, externos, familiares e tal, colaboram para uma situação que eu acho que não é tão legal, que é essa questão de, às vezes, a gente normalizar o fato de entrar na faculdade e trancar, entrar na faculdade e trancar. Eu acho que, lógico, todos têm a liberdade de fazer isso e ninguém vai ser discriminado por conta disso. Mas eu vejo que é um tempo perdido, né? É um tempo que podia ter sido aproveitado de uma forma melhor. E o que mais me incomoda é, às vezes, ver alguns jovens que não dão valor para o tempo. Então, 6 meses não é nada, 1 ano não é nada. E, enfim, queria que você também abordasse um pouco mais essa ideia da questão dessa normalização de trancar as faculdades, de entrar e trancar. Porque tem muitos jovens, estava comentando com o Bruno, né? Que entram e já pensando em sair, assim, vou ficar um pouco lá e tal, não sei o quê. Por quê? Porque ele não sabe fazer escolha, né, Alexandre? Então, ele fala, vou tentar. Então, assim, eu falo que não é para ficar tentando saber o que gosta dentro da faculdade, pagando uma faculdade muitas vezes, ou, né, o pai bancando uma faculdade ou não sei como que é o esquema, mas às vezes o jovem acha que eu vou tentar essa faculdade para ver se eu gosto. Tem que ser um processo antes de entrar na faculdade. Então, assim, vamos conversar com um profissional dessa área antes, vamos ir visitar essa faculdade antes, vamos ver a grade horária dessa faculdade antes, que matérias que tem nessa faculdade. Eu lembro de uma jovenzinha... Se você se identifica, eu lembro uma jovenzinha que eu atendi, ela estava entre psicologia e direito. Né? E aí nós fizemos uma atividade, eu falei, bom, então você vai pegar a grade horária de direito, tudo que tem na faculdade, a grade horária, e vai pegar a grade horária de psicologia. E você me traz, quando ela olhou a grade horária das duas faculdades, na hora ela falou assim, pelo amor de Deus, não dá para mim fazer direito, eu quero psicologia. Entendeu? Por quê? Porque você tem que ter noção, não é, Alexandre, das aulas que você vai ter, se você vai gostar ou não. Então, antes de entrar, porque senão fica aquela coisa, eu vou entrar para ver se eu gosto. Gente, você pode economizar muito antes de entrar, não é? Veja, conversa com profissionais, vá até a faculdade, veja toda a grade horária do seu curso, né? Vê se, poxa, aquelas matérias que você está vendo te chamam a atenção. Você gostaria de estar assistindo um vídeo no YouTube daquele assunto? Isso tudo já vai te dar pista se você gosta ou não é? Do que você arcar com vestibular, passar todo o estresse, vai gastar dinheiro, né? Então, assim, tempo, parar né? com essa Hoje o coisa... tempo é muito valorizado, né? Muito. Parar com essa coisa de, eu vou entrar para ver se eu gosto. Dá para fazer esse processo antes. Né? Dá para você pesquisar antes, conversar com profissionais antes, ir até a faculdade antes, estudar, falar com os estudantes que estão lá, ver como que é. Então, fazer um processo antes, entendeu, gente? Para vocês economizarem esse tempo, né? Não precisa ficar batendo cabeça assim. Sheila, você acredita que teria algum checklist, assim, para a gente tentar ser mais didático, mais prático ainda para o pessoal que vai estar ouvindo a gente? Que, lógico, todos gostariam, com certeza, que estão ouvindo esse podcast, de ter a honra de estar junto com você e fazer uma sessão com você e tal, e passar por esse processo. Mas, infelizmente, nem todos poderão passar. Então, você acredita que tem como passar, talvez, um checklist, por exemplo, a pessoa vai estar ouvindo a gente nesse momento. Mas legal, Pontos, né?
nota 10, mas como que eu tô aqui em dúvida? Como que eu posso fazer? Como que eu posso escolher? Você tem um checklist, um roteiro, alguma coisa que você costuma recomendar assim para as pessoas? Sim, então vamos lá. Eu vou dar algumas dicas aí para vocês jovens, mas tem que praticar, hein? Se não praticar, não vai valer. É isso Fala, aí. Bruno. O que eu gosto é de cinco pontos, alguns pontos. Você Tá, pontua, vou tipo, falar. primeiro, tal, tal. Isso pra gente facilita, pelo menos para mim, para eu seguir os passos, entendeu? Tá, então vamos lá. Primeiro, você se conhecer, tá bom? Então, como que você se conhece? Poxa, eu sou que tipo de perfil de pessoa? Eu gosto mais do quê? Eu gosto de conversar com pessoas, eu gosto de ficar quieto no meu quarto, só mexendo no computador. Você começa a perceber que atividades você faz que te dá mais prazer. É sair, conversar com as pessoas, é fazer trabalhos no computador, é vender alguma coisa, é trabalhar programando alguma coisa, é mexendo lá na medicina, gosto de ficar fazendo curativo, sabendo de medicamento, enfim, quais são as habilidades que você já sente que você tem isso normalmente. Então, qual atividade que você faz normalmente, que você gosta e que você não vê o tempo passar? Então, isso já é um indício Legal, de que ótima o dica. seu comportamento tem a ver com aquilo que você vai fazer, ok? Então, você se perceber. Então, sem influência de pai, mãe, nada. Você se perceber. Poxa, eu gosto do quê? Né? Poxa, eu gosto muito de conversar com as pessoas, sou comunicativo, não aguento ficar parado, né? Então, poxa, que profissões, que coisa. Não, eu gosto de trabalhar sozinho no meu computador, não sei o quê. Não, gente, eu gosto mesmo é de ver um machucado ali, não é? Eu gosto de ser justo, né? De defender as pessoas, né? Então, do que você gosta? Então, esse é o primeiro ponto. Você se perceber o que você gosta. Sobre esse primeiro ponto, eu acho que vocês devem ter passado por isso. E se chega algum jovem lá e falar que gosta de jogar videogame? O que você costuma responder? Tem muitos, Alexandre, bem falado. Fala assim, eu gosto, sabe que eles gostam muito? De jogar videogame, ser DJ, as profissões que eles querem sempre, tá? Ser youtuber, ser DJ e ser programador de videogame, tá? São três coisas que ele gosta. E teve um jovenzinho que eu falei, ok, você quer ser DJ? Então, vai lá, e eu quero que você conhece algum DJ, não sei o que, tal. Ele não tocava nenhum instrumento, ele não tinha noção, mas ele queria ser DJ. Falei, ok, então você vai pegar lá, o pai dele tinha um conhecido lá que era DJ, e levou ele para passar lá uma semana com o DJ. Na outra semana ele veio para a sessão e falou, não quero ser DJ. Né? Então, assim, quando o jovem vem e fala, poxa, eu gosto de jogar videogame, Alexandre, então, o que está por trás do videogame? O que você tem que entender? O que está por trás? Que nem esse jovenzinho. O que estava por trás do ser DJ? O que ele queria? Ele queria se sociabilizar com as pessoas. Porque na cabeça dele, ser DJ, ele ia ter muitos amigos e ele ia se sociabilizar com as pessoas. Então, era isso que estava por trás do ser DJ para ele, entendeu? Então, aí nós fomos galgando profissões que ele podia ser mais sociável, estar mais com as pessoas, entendeu? Conversar Então, mais, né? Isso. Então, quando um jovem fala assim, poxa, eu quero videogame, o que está por trás do videogame? O que ele gosta? Não, é porque eu gosto de ficar sozinho aqui, trabalhar e ficar no computador. Entendeu? Então, isso já me dá indícios que é um jovem, às vezes, mais reservado, que daria muito bem para trabalhos, às vezes, burocráticos, entendeu? Não é de estar lá no computador, de desenvolver planilha, de desenvolver um monte de outras coisas. Não que ele também não possa ser um programador de videogame, pode ser também, ok? Mas você tem que entender, poxa, por que eu gosto tanto disso? É por conta que eu gosto de trabalhar sozinho, entendeu? Legal. Igual o DJ lá. O youtuber que quer ser youtuber, o que ele gosta? Não é? Ele gosta de falar, não é? Ele gosta de ensinar, né? Ele gosta de expor as ideias dele. Então, ele pode ser N coisas, ele pode ser um advogado, que ele vai estar expondo e falando as ideias dele, não é? De vez de ser youtuber. Ele pode ser até um youtuber, mas ele pode ser um professor, né? Então, assim, perceber o que
que tipo de comportamento tem por trás dessa profissãozinha da moda que todo mundo quer ser. Respondi sua pergunta? Então, Sheila, tipo assim, tem muita gente que joga videogame, joga com os amigos e tal, então tá todo mundo junto. É o jeito que eu gosto de jogar videogame, porque eu sou mais comunicativo, então eu teria mais para essa área. Pessoa que gosta de jogar jogo mais sozinho, tenderia mais para outra área. Isso. Entendi. Aí. Legal. Respondeu 100%. Eu acho legal que, na verdade, essa questão do autoconhecimento, que você colocou como primeiro tique aí da lista, ele é um pouco mais profundo, né? Acho que às vezes esse que é o ponto, às vezes a pessoa não tem essa noção. Ela chega com essa mentalidade, eu gosto de jogar videogame, então não vou ter emprego, enfim. Mas na verdade não é o videogame o negócio. É como ela interage com aquilo, né? E isso que é o autoconhecimento na prática, né? O que Então, está por trás do videogame, né? perfeito. Porque assim, o que está por trás daquilo. Então, é isso que vocês precisam perceber, ok? Então, se vocês querem essas coisas muito comuns, que não é profissão, mas que é algo que vocês, né, têm como um hobby aí, veja o que está por trás dela. Legal? Então, o primeiro ponto, se autoconhecimento. Show. Entender como você funciona, do que você gosta, essas coisas. O segundo passo, eu gosto muito, é você entender a dinâmica profissional da sua família, tá? Então, o que você vai fazer num passo seguinte? Entender por que o seu pai escolheu tal profissão, por que a sua mãe escolheu tal Legal. profissão, Isso eu por nunca que o tinha seu pensado. avô escolheu tal profissão, entendeu? Então, o porquê que a família tem aquela profissão? Para você ter uma ideia que cada um faz as suas escolhas, né? O seu pai escolheu, ou ele foi por influência dos avós. E aí você vai precisar entender isso. Não, o meu pai foi ser pedreiro porque o pai dele também era pedreiro, o avô dele também era pedreiro, então vem de uma família de pedreiros que eles nem se deram conta e nem nunca perguntaram se eles podiam ser outra coisa. Né? Ele só foi no embalo, porque, tipo, pedreiro é o que tem para fazer, porque toda a família é pedreiro. Você está entendendo, Legal. Bruno e Alexandre? Vai seguindo, né? Ótimo. E aí, Gerações. você vendo como é a profissão na sua família, você tem a noção de, poxa, eu quero seguir esse fluxo que todo mundo é pedreiro na minha família? Será que eu não posso ter opção de ser diferente disso? Né? Então, o segundo passo que eu recomendo é você entender a dinâmica de profissão da sua família, né? Então, assim, às vezes a mãe ela não teve opção também, porque ela engravidou logo, ela logo teve filho, e aí, quando viu a mãe, por que você escolheu ser professora? Porque era o que tinha. Né? Então, entender isso dos pais, isso também ajuda muito, abre muito leque, e conversar, o jovem conversar disso com os pais. Né? Por que o pai escolheu? Né? Qual é a expectativa do pai com ele? Né? Poxa, pai, e eu? O que o senhor espera de mim? Não, eu espero que você seja pedreiro também. Não, pai, mas eu não quero, eu quero não sei o quê, eu estou afim de não sei o quê, eu não preciso seguir esse modelo, né? Então, assim, essa conversa, primeiro, quando o filho pergunta para os pais, já muda toda a dinâmica, viu, Bruno? Já muda tudo, né, Alexandre? Quando o jovem vai e pergunta da profissão do pai, o pai já fica, pô, o que ele está querendo saber? Então, você abre um canal melhor com os seus pais. Né? Então, eu Legal. vejo que esse é o segundo ponto, porque muitas vezes é o pai que vai te bancar, é o pai que vai te incentivar, ou Melhora a não, né? comunicação, né? Isso, aí Melhora a você abre comunicação. o canal de comunicação. Vai com os seus avós, entende por que os seus avós escolheram aquela profissão, como que foi. Isso é muito rico, muito rico, muito rico, muito bom. Então, esse é o segundo passo, tá? Então, se conhece, vê a história das profissões aí da sua família, ok? E aí você vai percebendo áreas que você gosta, tá? Então, perceba também áreas que você gosta, porque às vezes a pessoa é um bom vendedor, ela gosta, ela é comunicativa a vender, mas ela gosta de vender o quê? Porque você pode vender 1000 coisas, não é? Que área ela gosta mais, ela se identifica?
né? Poxa, eu gosto muito, eu mexo muito com planta, eu gosto de interagir com isso. Poxa, eu gosto de natureza, de animais, baranã. Poxa, eu posso ser um veterinário, será? Eu posso ir para a área de vender produtos pet, sei lá. Mas você entender uma área que você se identifica, né? Que nem eu me identifico com desenvolvimento humano. Né? Tem gente que se identifica, poxa, eu gosto muito de tecnologia, eu passo no computador que eu não vejo a hora passar, não é? O outro se identifica com esportes, né? Meu negócio é esporte, é fazer, né, atividade, é isso que eu quero. Então, que profissões têm a ver com isso, com essa área que você gosta? Né? Que eu falo que isso são os tipos de inteligência, mas é uma área que você goste. Ok? Então, você pensar numa área. Deu para entender na área? E aquele primeiro tópico do autoconhecimento vai ser bem eficaz nesse ponto, né? Vai ajudar bastante as pessoas, porque... Isso, né? porque ele já sabe como que ele é. Poxa, mas a partir daí, que área? Do que eu gosto de fazer em alguma área? Ok? Então, esse é nós estamos no quarto, né? Agora vamos para o quarto. Isso aí. Vamos para o quarto. E Então, aí, o quarto... revisando, então, né? Então, seria esse primeiro autoconhecimento, o alinhamento familiar. o alinhamento familiar, fala com os pais, discute isso, perceba qual área, né? Então, Exato. assim, poxa, eu gosto da área da saúde, eu vou no hospital, eu quero saber, né? Eu sempre gostei, que nem meu marido, ele sempre gostou de mexer com caixinha de medicamento. Ele, na infância, ele colecionava caixinha de medicamentos, seringa, né? Então, hoje ele é farmacêutico, né? Então, ele sempre gostou dessa área da saúde. Então, que área que você gosta, ok? Terceiro. Perfeito. Quarto, coloque as opções dessa área e vai atrás dos profissionais dessa área, tá? Então, tipo assim, E aí você pode ter, Bruno, às vezes o jovem tem coisas opostas. Eu queria ser engenheiro e queria ser advogado, né? Então, Totalmente oposto, é. totalmente oposto, e é muito comum. Não sei se eu faço engenharia ou se eu faço direito, eu não sei se eu faço psicologia ou se eu faço Farmácia. arquitetura, né? Então, assim, tem esses polos, isso é normal. Sheila, tem uma resposta, acho que é difícil, né? Porque é uma coisa bem específica, né? Mas tem alguma resposta para isso? É uma coisa que eu sempre me perguntei. Porque às vezes a pessoa, por exemplo, eu tenho um amigo que ele estava na época de vestibular, ele prestou medicina, administração, economia e qual foi o outro curso? E um quarto curso, assim, tipo, quase as 4 áreas do conhecimento, assim, e ele, no final, foi para administração. Mas por que você acha que isso acontece, assim? Eu conversava com ele sobre isso, e eu me perguntava muito isso. Isso é normal, Alexandre, porque assim, a gente às vezes não tem um talento só e uma área só que você goste. Você pode ter várias áreas que você goste. Só que, infelizmente, nós temos um sistema que a gente tem que optar por uma, né? Então, você opta por uma faculdade, mas tem muitos jovens, que eu chamo os multipotenciais, que ele daria tanto para ser médico como músico, né? E você vê vários médicos que super tocam, né? Eu já fui em festa de faculdade de medicina, que era todos os médicos lá numa banda, tocando, e podiam ser músicos, mas são médicos. Então, por quê? Porque eles têm talento para música e têm talento para medicina também. E ok, você entende? Eles podiam ter estudado música, não, optaram mais por medicina, tá? Então, assim, é normal, Alexandre. Então, assim, só que, porque a gente não tem um talento só, né? É muito difícil a pessoa que tem uma área só e só aquilo que ela gosta, não é? Por isso que as pessoas têm os hobbies, né? Você percebe? Uma coisa que eu gosto é o Flávio Augusto. Ele sempre falou que ele gostava do ramo de música, mas ele nunca foi para o ramo de música, ele usa aquilo lá como hobby. Ele faz empreendedorismo como a sua profissão e hobby, que é a música dele, que de vez em quando ele toca. Tranquilo. Tranquilo. Aí é uma opção sua, você não precisa deixar um para o outro, mas é que na faculdade
Aí você vai precisar escolher uma. Então, por isso que... Então, agora, o que você tem que fazer? Essa lista, então, lista. Começa listando, eu não sei o que eu vou ser. Vamos supor que não tem ideia. Começa listando o que você não quer ser. Tá? Então, se você está perdidaço, Um bom não começo. sei nem o que eu vou ser. Não sei, mas tem coisa que você jamais seria. Ok? Né? Então, assim, eu vendo vocês hoje, vocês jamais fariam medicina, não é? É Então, verdade. assim, aí escreve lá, pô, medicina eu jamais faria. Poxa, essa eu jamais faria. Chefe de cozinha, jamais seria. Jardineiro, jamais seria. E tal, jamais. Então, começa, se você está perdido, não sabe, começa o que você jamais seria. Isso já vai te adiantar uma parte, entendeu? Vai Então, ajudar. já vai ajudar. De alguma forma, você pelo menos já sabe o que não quer. E aí, do que não quer, você começa a fazer uma lista, Alexandre, do que você seria. Tá? Então, assim, das opções que você seria. Se você já sabe, coloca lá as opções que você seria, esse é um passo. E aí, o próximo passo é você ir atrás das faculdades, dos profissionais dessa área. Tá? Então, essa pessoa que está aí entre engenharia e direito, vai numa faculdade de engenharia, vai ver, conversa com o professor, pega a grade horária, se possível, passe um dia junto com um engenheiro e veja como que é o Realidade do dia a dia. a né? realidade, para sair da realidade das séries, ok? Eu falo que o jovem precisa sair muito da realidade das séries, profissões de séries não existem, igual é na série, ok? Então, passa um dia e depois vai na faculdade de Direito, se você está nesse esporte, vai na faculdade de Direito, fala com os advogados, passa um dia com o advogado. Gente, os profissionais vão amar passar um dia com vocês. Quando vem um jovem e fala assim, poxa, eu queria fazer a sua profissão, um adulto que é daquela profissão, ele vai super amar ajudar o outro jovem, né? A fazer uma... Então, mas assim, procurem profissionais que amem o que fazem, ok? Tá bom? Então, não vai procurar um engenheiro frustrado, que aí vai dar ruim, tá? Ou um advogado que queria ter sido médico, que vai dar ruim. Pega um profissional que ame a profissão e converse com ele. Então, o passo seguinte, então, para ficar didático, se não sabe o que faz, lista o que você não quer, aí você já elimina um monte de coisa, depois lista o que você quer, e dessa lista você vai para os profissionais e para a grade curricular, que aí você vai ver que com esses passos simples, você vai conseguir ter uma decisão mais assertiva. Às vezes, os jovens, só de ver o currículo, só de bater um papo com o profissional, passar um dia trabalhando com ele, ele já tem ideia se vai ou não gostar da profissão, né? Se vai ou não, porque às vezes ele acha que é a profissão, né? Eu peguei uma jovenzinha que achava que advogado só ficava andando de um lado para o outro, entre fórum, e só ficava igual dos filmes falando em fórum. Quando ela viu a real, ela falou, não, eles ficam muito tempo, eu preciso saber ler, eu preciso saber escrever muito, né? Eu preciso Rápido, dessas né? habilidades, precisa ser rápido na escrita, precisa ser bom de escrita. Então, gente, eu era bom em redação, eu gostava de ficar escrevendo, né? Então, gente, direito, você vai ter que entender que você vai gostar você vai precisar ler muito e escrever muito. Como que era isso para você? Como eram as redações na escola? Você gostava? Se você já não gostava, nem parte para essa área, né? Porque acha que advogado é só ficar falando? Não é. Por isso que é importante você conversar com os profissionais. E aí, esse compilado aí, se vocês fizerem, já vai te abrir um caminho aí melhor do que você ficar procurando na internet testezinho. Você nasceu para ser advogado, Pior que nunca médico. bate, né? Nunca bate. Eu já fiz vários aqui, nunca nada a ver, assim. Tipo, eu nunca Cada faria hora, medicina e sempre caía Cada medicina hora dá mesmo. um. É isso aí. perfeito, cada hora é um. E eu acho Legal. que para quem está ouvindo a gente aí, se chegou aqui até esse momento do nosso podcast, acho que clareou bastante, né? Eu, particularmente, peguei várias dicas aí que me ajudaram a refletir aqui. Eu acho que foi bem produtivo. O que você achou, Bruno?
Não, para mim foi super importante. Eu segui alguns passos que a Sheila comentou, mas e para mim tá dando certo. Então é provável que o seu também dê certo. Muito obrigado, Sheila. E eu só tenho mais uma pergunta. Hoje você atua na área de farmácia? Você é farmacêutica ainda atuante? Ou você Legal. é apenas Momento de curiosidade. como hobby? É. Tá. Não, eu tenho a minha empresa, sou farmacêutica, atuo e eu controlo a minha agenda, né? Então, assim, eu tenho o período que eu trabalho na farmácia e o período que eu trabalho como orientadora vocacional, ajudo jovens, ajudo mulheres aí a se descobrirem profissionalmente. Então, hoje eu faço os dois trabalhos paralelos. E eu, na farmácia, eu faço o trabalho de treinamento, recrutamento de pessoal. Então, como eu me desenvolvi muito nessa área de desenvolvimento humano, hoje eu ajudo de uma outra forma na minha empresa. Legal, né? você Então, hoje juntou eu os dois, treino né? colaboradores e isso. Então, hoje eu que treino meus colaboradores, eu que faço toda a gestão de valores, de integração dos novos colaboradores, isso ficou tudo comigo. Então, eu consegui agregar o meu aprendizado dentro da farmácia também. Respondi sua dúvida aí, Bruno? Respondeu. Muito obrigado, Sheila. De nada, Legal. gente. Foi um prazer. Estou à disposição de vocês, viu? Aproveita e passa suas informações aí de contato. O pessoal que tiver aí quiser entrar em contato com você para algum eventual Então me contato aí. seguem lá no meu Instagram, é Sheila Peruzetto. Lá eu faço muito conteúdo para mulheres nesse meu Instagram específico, mas vai te ajudar muito, porque eu ajudo mulheres também a se redescobrirem profissionalmente. Então, ajudo os jovenzinhos e ajudo as mulheres. Então, me segue lá no Instagram, tem o meu canal do YouTube também, Sheila Peruzetto. Só seguir lá que vocês Legal. vão ver conteúdos legais. Sheila, você é focada em mulheres, mas se algum jovem chegar e mandar direct para você perguntando, você Eu faço os tá, dois trabalhos. tá, Legal. Nos jovens eu faço um trabalho mais social e de ajuda mesmo, e com as mulheres é um outro tipo de trabalho, mas eu atuo bastante com jovens, também gosto muito. Falo que vocês me dão uma energia boa, como ninguém. Falo que jovens são tudo de bom. Então, pode me chamar aí, entra lá no meu Instagram, estamos juntos aí, meu canal do YouTube, quiser saber coisas sobre profissões, lá tem também. Legal, pessoal. Então fica a recomendação aí. Então a gente vai se despedindo. Aproveita aí para fazer uma chamada. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreva, compartilhe os nossos vídeos. Se você acredita que você tem algum amigo aí que ainda não se descobriu, se você pegou alguma dica aí que você acha que você pode compartilhar com outra pessoa, aproveita e compartilha esse vídeo. Segue a Sheila aí que vale muito a pena. Se alguém quiser falar algo específico comigo ou com o Bruno, o meu Instagram é alerenza, eu vou deixar aqui embaixo. E o do Brunão? Bruno aqui, Bruno Peruzetto também, tamo junto. Beleza. Então é isso aí, pessoal. Acho que da minha parte é isso. Obrigado aí por tudo. Tamo junto. Até o próximo podcast. Valeu, Sheila, pela participação. Valeu, Alexandre. E aos Jovens com Z fazendo diferença Isso na aí. sociedade. Valeu, Boa. pessoal. Tamo junto. Curte e compartilha o Valeu. vídeo. Até a próxima.